Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Oi pessoal, a paz, tudo bem? Vocês perceberam que eu comecei o vídeo de uma forma diferente? É que eu vou falar sobre um assunto e antes de falar desse assunto precisa estar esclarecido, né? Que o nome de Jesus é nome sobre todo nome, né? Que ele sujeitou todas as coisas aos seus pés e que nem fala no versículo 22, que sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então nesse vídeo eu vou falar sobre visões, né, sobre pessoas que têm tido visões, têm visto coisas e às vezes não sabem exatamente por que estão vendo essas coisas, então eu queria esclarecer. Então, primeiro ponto, não é só porque você está tendo visões que quer dizer que você tem exatamente alguma habilidade especial, isso é sinal de espiritualidade ou que você, sei lá, só pessoas crentes que podem ver, porque Paulo, a caminho de Damasco, ele teve uma visão de Jesus, e só que ele não era nem convertido ainda, né? Até mesmo uma pessoa que não é cristã ou que não foi batizada com o Espírito Santo, ela pode sim ter uma visão. A visão, muitas vezes, ela pode ser esporádica. Por exemplo, a gente vê em 2 Reis 6, que tinha um exército ali ao redor de Eliseu e com o servo dele, né? Então, Eliseu, naquele momento, ele orou para que Deus abrisse os olhos, né, daquele moço. E apenas naquele momento, aquele moço viu o exército de anjos que havia junto com eles, certo? Então, muitas vezes Deus permite, sim, que nós vejamos anjos, né? Que às vezes Ele até mande isso pra gente, né? Por exemplo, Maria, José, né? Eles tiveram bastante contato com anjos aí. E daí você pode pensar, poxa, Deus, mas será que Deus vai permitir que eu veja alguma coisa esquisita? Será que Deus vai mandar uma visão ruim pra mim? Será que Deus vai permitir que eu veja um demônio, por exemplo? Deus é amor. Sim, querido, mas você já leu o livro de Ezequiel? Olha lá, Ezequiel 1. Aquela visão ali dos 4 seres viventes é algo, no mínimo, peculiar, né? Então, sim, muitas vezes Deus pode, sim, permitir que você veja algum espírito maligno ou alguma coisa que você ache esquisita, né? Porque ele está querendo te dizer algo. Só para te dar um exemplo bíblico, né? Lá em Apocalipse 9, de 3 a 10, né? Tem ali a visão, né, do apóstolo João que ele viu de gafanhotos. Né? Não que exatamente esses gafanhotos vão ser assim, mas o que ele viu, né? Naquele momento eram gafanhotos com cabelos de mulher, com dentes de leão, couraço de ferro e cauda de escorpião. Tenta imaginar essa cena. João teve a visão de uma coisa no mínimo esquisita ou feia ou até que dá medo, né? Então Deus, ele muitas vezes ele pode sim permitir que você veja algo, mas Deus ele sempre permite que você veja essas coisas com um objetivo, tá? Então quando alguma visão está vindo de Deus, se essas coisas que você tem visto vêm de Deus, Deus quer te levar a alguma ação. Ou é para você interceder, ou é para você contar para alguém a visão que você está tendo, ou é para você saber de alguma realidade espiritual. Enfim, Deus ele sempre tem algum objetivo pelo qual ele te dá alguma visão. Por outro lado, o inimigo também pode se aproveitar às vezes, né, disso e tá trazendo imagens à nossa mente, tá se revelando de alguma forma. Pode ser realmente o inimigo querendo te trazer opressão, querendo te travar, querendo fazer você ficar com medo, ou até mesmo pode ser que você está vendo essas coisas porque você mesmo pediu para ver de uma forma indireta, porque você mesmo convidou esses espíritos para estar ao redor de você. Como assim? Se você já se envolveu com ocultismo, né, com tipos de esoterismo, essas coisas assim, então você mesmo convidou esses espíritos para estar aí ao redor de você. Ele vai ficar te oprimindo, ele vai ficar aí em volta de você. Então você vai ter que expulsar agora esse espírito, senão ele vai ficar aparecendo para você, certo? Então se você tá vendo muita coisa, eu te pergunto qual foi o seu envolvimento com o oculto,
com o sobrenatural, esse tipo de coisa. Dependendo do que você já fez, dependendo aonde você já andou, você vai ter que precisar de uma cura e libertação. Você precisa fechar essas brechas pelas quais esses espíritos têm entrado. Então, como que eu posso procurar essa libertação, né? Existem ministérios específicos, né? Por exemplo, o Ministério da Neuza Tioca, né? Às vezes eles vão fazer um seminário perto da sua cidade, você consegue ir, ou se você consegue se deslocar até São Paulo, eles têm esse tipo de seminário, ou qualquer outro ministério aí que você conheça, que você confie. Mas também essa não é a única forma que Deus liberta, tá? Você pode também estar procurando a sua liderança, os seus pastores, às vezes até na tua igreja já tem um ministério de libertação, ou se não tem um ministério de libertação, você tem intercessores na sua igreja que podem te ajudar, que podem tá te ajudando a descobrir essas brechas que foram abertas, para você estar orando, para você estar renunciando, se arrependendo de pecados muitas vezes, né? Essa questão da libertação não é só o envolvimento com o oculto, às vezes são pecados específicos na sua vida que têm atraído esses espíritos perto de você. Agora tem outro caso, né? Às vezes você está liberto, você não está exatamente cometendo nenhum pecado, você já renunciou todo o envolvimento que você tinha, mas ainda assim você se sente de uma forma oprimido, você fica vendo coisas, fica subindo coisas na sua cama, você vê espíritos no seu quarto, todo lugar que você vai você fica vendo coisas. Isso pode ser apenas o inimigo tentar te oprimir. Não que exatamente você tenha alguma brecha, mas é que ele está tentando fazer alguma coisa na sua vida, ele está tentando te travar, está querendo te trazer medo, né? Um exemplo disso, toda vez que eu ia na igreja, eu chegava em casa e eu sentia uma opressão, eu sentia alguma coisa literalmente no meu quarto, toda vez que eu ia na igreja. Eu chegava da igreja, eu ia dormir e eu ficava sentindo aquela coisa estranha no meu quarto. Eu comecei a orar, né? Salmos 4:8, toda noite antes de dormir eu declarava aquela palavra sobre a minha vida, e daí isso começou a parar, né? Então eu parei de sentir aquela opressão. Mas o que era? Era algo tentando fazer com que eu parasse de ir na igreja, né? Com que eu ficasse com medo. Por exemplo, poxa, toda vez que eu vou na igreja isso acontece, então eu vou parar de ir na igreja. Que é o que acontece com muita gente, né? Tem uma amiga minha que ela tem vontade de entrar para o ministério de intercessão, mas ela tem medo, né? Ela acha assim, poxa, se eu começar a interceder, eu vou começar a ver coisas, eu não quero ver coisas, então eu não vou interceder. Que é uma atitude errada. Só que, bem no fim, é o que acontece com muitas pessoas, né? Você tá vendo coisas e aí você começa a ficar com medo, isso começa a te travar. Então, às vezes, essas visões podem ser só para te trazer medo mesmo, mas aí o que você vai fazer? Lembra o versículo que eu li no começo? Deus está acima de tudo, Jesus está acima de tudo. Então você vai tomar posse dessa autoridade e vai mandar embora isso aí que está te atrapalhando. Novamente eu digo, se não é questão de brecha, tá? Porque se você tiver em brecha, se você está convidando esses espíritos através do seu pecado ou através de seus envolvimentos com o lado oculto aí das trevas, vamos dizer assim, não adianta você expulsar que ele vai voltar. Mas se realmente, poxa, tá tudo ok, não tô pecando, tá tudo certo, ele só tá querendo te oprimir, né? E eu aconselho você ter alguém orando com você, né? Talvez convidar alguém pra orar na sua casa, pra orar com você, né? Isso é muito importante, tá? Você ter alguém pra orar. E isso já aconteceu comigo também, né? Essa questão dos sonhos. Teve uma época que eu tava tendo muito pesadelo. Então, eu falei com uma líder da minha igreja, ela orou comigo, repreendendo toda a opressão, e aqueles pesadelos pararam, tá? Então, eu não vou ser responsável agora de expulsar essas visões, expulsar o que você está vendo, mas eu queria orar por você para que Deus te dê entendimento do que exatamente está acontecendo. Poxa, será que é uma habilidade que Deus está me dando? Ele quer que eu veja essas coisas porque Ele quer que eu interceda? Ou então, poxa, será que eu estou com brecha? Será que eu estou fazendo algum pecado? Ou então, será que é só uma opressão? Então, se você está passando por isso, eu queria que você recebesse essa oração aí na sua casa, onde você está, né? Eu creio que as orações podem, né, transcendem aí o poder de Deus. Ele sabe, todo mundo que está assistindo e que está precisando. Então, se esse é o seu caso, se você é uma das pessoas também que conversou comigo, eu quero que você receba essa oração para que Deus te dê o discernimento do que está acontecendo, para que isso não venha mais travar a sua vida, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço por todos os meus irmãos que têm tido essas visões, que eles não têm entendido.
sejam elas visões que o Senhor está dando, ou sejam visões que o inimigo está querendo atrapalhar a vida dessas pessoas. Deus, eu peço que o Senhor esteja alcançando cada um desses meus irmãos, que em nome de Jesus o Senhor esteja dando a eles o entendimento e o discernimento do que exatamente está acontecendo. Se é o Senhor que está dando essas visões, Deus, que o Senhor dê a eles também sabedoria, né? Como a gente leu no versículo, que dê sabedoria e também entendimento do que fazer com essas visões, né? Que eu tenho certeza que não é se amedrontar, mas que o Senhor dê a eles um espírito de intercessão, que o Senhor dê a eles entendimento. E se é algo do inimigo, Deus, que o Senhor esteja revelando as brechas, que o Senhor esteja dando a eles ferramentas para essa libertação. E também, Deus, se isso é uma opressão, eu peço que o Senhor levante pessoas para estarem andando com essas pessoas em oração. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.